Wilson Franca, grande amigo, prezado político de Petrópolis, secretário de governo municipal, secretário do nosso prefeito Paulo Mostrange. O que o senhor tem a dizer sobre a atual conjuntura da administração pública em Petrópolis? Eu acho que a administração pública, ela na realidade, nós podemos comparar como um barco que estava indo para um lado e que o prefeito Paulo Mostrange, junto com a sua equipe, definiu que tinha que mudar o rumo. Mudar o rumo quer dizer tem que fazer relacionamento com o governo federal para trazer recursos para essa cidade. E nesse aspecto eu posso citar, por exemplo, as duas UPAs, eu posso citar a retomada do convênio do Hospital Santa Teresa. Mudar o rumo quer dizer também ter coragem de alterar um sistema que já estava completamente falido, como era o sistema de transporte, onde uma parcela grande dos empresários, metade deles, já tinha superado muito a capacidade de investimento, né, tendo ônibus com mais de 10 anos, tendo inclusive algumas empresas que tinham mais linhas do que ônibus, ou seja, não tinha condição mais de operar. Fazer um relacionamento político, administrativo com o governo do Estado para permitir que a cidade recebesse, nesse programa agora recente, Somando Forças, né, um dos maiores investimentos que o município tem recebido nos últimos anos. Só para você ter ideia, falando um pouco da questão da saúde, que eu acho que é o grande desafio da nossa cidade. Há mais de 20, 30 anos nós não tínhamos um novo equipamento de saúde na cidade. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, somente Petrópolis teve 2 UPAs e o Rio de Janeiro também. Os outros 90 municípios, no máximo, tiveram uma. Então, essa capacidade e essa inversão é que cria um novo paradigma do governo. Eu gostaria de saber também do senhor secretário de governo, se essa intervenção nas empresas de ônibus se resolveu o problema do transporte coletivo na cidade de Petrópolis. Não, ainda não resolveu. Se houve a solução? Não, ainda não houve a solução. A solução definitiva ela virá a partir do momento em que nós conseguirmos fazer a nova licitação. Eu não sei se o senhor sabe, né, os nossos amigos sabem, Petrópolis não tinha um processo licitatório, era um processo de concessão. Tá certo? Então, novos paradigmas serão criados a partir de uma licitação em que cria direitos e deveres, não só do governo, sob o ponto de vista da responsabilidade de cobrança, quanto também dos empresários, né? Eu acho que está próximo de nós termos uma solução em relação a isso. E é um desafio muito grande, porque ter coragem, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista político, de mexer numa situação que já se arrastava há tantos anos, né, é uma disposição política muito grande do prefeito, né? Falta muita coisa para ser feita. Um exemplo claro disso é que algumas dessas empresas já não vinham cumprindo a função básica da relação. Não pagavam em dia a cesta básica, não pagavam o adiantamento, não pagavam os salários. Os trabalhadores já viviam de vales. Como eu te disse, algumas empresas tinham mais linhas do que ônibus circulando, ou seja, era necessário todo dia subtrair alguns horários para conseguir fazer com que eles, isso era uma rotina, para conseguir fazer com que aquele sistema viesse a funcionar, né? Tem casos de empresas que deveriam ter 36 ônibus, no mínimo, sem contar aqueles que deveriam estar na garagem para fazer
a manutenção e que só tinham 33 ônibus, ou seja, 3 linhas todos os dias, tinha que ser subtraída dos outros horários, fora os carros que quebravam, né? Eu costumo dizer o seguinte, Bevilacqua, se um comerciante resolver parar de comprar, qualquer que seja o seu comércio, o produto, e resolver manter a loja aberta, ele tem dia e hora para deixar de ser comerciante. Assim como o empresário de ônibus que não renova a frota. Vai ter dia e hora que a frota não vai mais andar. E não vai mais andar porque ela tem um tempo útil de vida, né? Eu acho que esse é um grave e grande problema que a administração atual, o prefeito Paulo Mostrange, herdou e que está tendo a capacidade de, é verdade, não dentro da nossa expectativa de tempo, mas eu não tenho dúvida, em pouquíssimo tempo nós teremos condições de fazer uma licitação e aí sim trazer frota nova, trazer novos compromissos, não só do governo com a população, quanto desses empresários com o governo, contra a população. Senhor secretário de governo, existe uma reclamação generalizada em Petrópolis de que a administração municipal ela é lenta para tomar decisões. O que o senhor pode falar sobre isso? Na realidade, o que nós tivemos foi a superação ao longo desses últimos meses para mudar esse curso. Só para se ter ideia, o governo federal criou alguns parâmetros, que é o CALC, seria o Serasa dos municípios, são 16 itens, que por mais que o Mostrange seja amigo do Lula, ele não conseguirá captar recursos se estiver nesse CALC, nesse Serasa, né? Então, a maior dificuldade do governo, do ponto de vista da solução imediata dos problemas da população, foi conseguir fazer com que o governo passasse a ter credibilidade, crédito novamente, junto ao governo estadual e federal, para aí sim trazer os recursos. E é mais ou menos, administrar uma prefeitura é mais ou menos como fazer uma casa. Você não começa do telhado e nem faz ela do dia para o outro. O primeiro ano de governo é muito difícil, porque você está alterando aquilo que você se comprometeu, e o segundo ano de governo você está consolidando. E a partir do terceiro ano de governo é o momento em que você começa a fazer para a população a demonstração daquilo que você defendia e daquilo que você praticou, tanto do ponto de vista de solução desses 2 anos, que praticamente é o ajuste da máquina, quanto do ponto de vista daquilo que você vinha se comprometendo durante a campanha. E na saúde eu não tenho dúvida, Bevilacqua. Nos últimos 30 anos, nenhum governo trouxe tantos investimentos para a saúde quanto o nosso governo. Perfeito. Agora eu gostaria de saber, senhor secretário de governo, eu tive a notícia que na posse haverá um grande incremento de empregos, cerca de 3.500 empregos até o final do ano. O que isso significa? Foi algum problema fiscal, alguma isenção fiscal que os senhores estão dando na posse para empresas se instalarem na posse, não? Há alguma coisa nesse sentido ou isso seria um boato? Não, na realidade, Bevilacqua, é o que eu disse no início. O governo mudou o rumo da condução da cidade. Havia uma visão do governo anterior de concentrar tudo no centro de Petrópolis. Foi assim que eles fizeram a obra do centro histórico. E neste governo a visão é descentralizar. E descentralizar quer dizer o quê? Quer trazer para esse terceiro, quarto, quinto distrito, principalmente, a posse, emprego e renda. Porque se as pessoas ficarem aqui e tiverem aqui capacidade de construir com emprego e renda as suas condições de manutenção,
vai reduzir o nível e a pressão no centro da cidade. A nossa topografia é extremamente privilegiada sob o aspecto da beleza e desfavorável sob o aspecto da moradia, né? Nós costumamos dizer que Petrópolis, a gente mora em 4 condições. E quando eu fui em Brasília, até riem de mim quando eu digo isso. Nós moramos em cima do morro, no meio do morro, embaixo do morro. E aqueles que têm um pouco mais de recurso moram na beira do rio. Nenhuma dessas condições são condições favoráveis. Então a cidade não tem mais capacidade de se concentrar no primeiro e segundo distrito. Ela tem sim que vir crescer para Pedro do Rio e tem que crescer para Posse. E aí, logo no início do governo, o prefeito Paulo Mostrange chamou alguns deputados, né, entre eles o deputado Albertassi, e fez acordos com o governo do Estado, com o governo do reeleito governador Sérgio Cabral, mostrando que o IDH da Posse não é diferente do IDH de Três Rios, não é diferente do IDH de Areal, de Sapucaia, e que nós estávamos sendo ilhados por conta de benefícios fiscais que se dava a esses municípios e que não se dava a Petrópolis. E aí o 4º e o 5º distrito ficavam extremamente prejudicados, porque esses benefícios, Bevilacqua, só para se ter ideia, reduzem para novas empresas de 19% de ICMS para 2% as empresas que ali se instalarem. E aqui na Posse, o município já tinha uma área, uma grande área, tá certo? E aí se construiu, junto ao governo estadual, a ideia, né, e o projeto do Distrito Industrial da Posse, que é uma marca, né, de descentralização e que vai dar condições de trazer empresas novas, não empresas que queiram sair do estado do Rio de Janeiro para vir para cá, porque senão é evasão fiscal, ou seja, você está reduzindo a capacidade de arrecadação do Estado, ou seja, trazer empresas que estão nos limites aqui de Minas Gerais, do Espírito Santo, para essa região com essa isenção fiscal, ou seja, caindo de 19% de ICMS para 2% ICMS. Isso, se nós olharmos aqui para o município vizinho de Três Rios conseguiu trazer 70 empresas. Inclusive a Nestlé. Inclusive, recentemente, a Nestlé. O município de Três Rios, ele está em franco desenvolvimento. Franco desenvolvimento. E por que ele conseguiu isso? Franca melhoria de condições de vida. Porque ele conseguiu isso porque o município de Três Rios, ao longo dos últimos anos, recebeu este benefício do governo do Estado. E aí o prefeito, entendendo que não dá mais para concentrar, que tem que descentralizar e que a capacidade de crescimento do nosso município está no 5º e no 4º e no 3º distrito, construiu essa ideia e hoje está consolidada e aprovada na Câmara de Deputados Estaduais, com apoio do governador, com a interação do governo municipal, o Distrito Industrial da Posse, que é exatamente isso, é a redução de ICMS das empresas que ali se instalarem, que cai de 19% para 2%. Ou seja, sobra 17% para esses empresários novos que virem para cá, fazerem benefícios, fazerem melhorias e também aumentarem a sua capacidade de arrecadação, a sua capitalização empresarial. Senhor secretário, eu agradeço muito a sua entrevista, viu? Foi muito elucidativa, foi muito esclarecedora e fica então os meus cumprimentos. E o senhor, se quiser, pode fazer uma alegação final ou uma consideração final. Bevilacqua, eu acho que nós fizemos alguma coisa. O governo conseguiu entender e mostrar à população de forma ainda não muito efetiva, porque falta como o prefeito chama, sempre puxa nossas orelhas, falta um pouco mais de comunicação com a população. Isso que eu estou falando aqui, nesse bate-papo com o senhor, era algo que devia estar em todas as esquinas. Por quê?
Porque à medida em que a gente muda o rumo de uma visão centralizadora, concentradora no centro da cidade, para uma visão em que traz, por exemplo, a subprefeitura para Itaipava, ou seja, leva para lá o governo municipal e que faz no 5º distrito, o distrito que menos recursos, menos capacidade, é o menor IDH do município, Índice de Desenvolvimento Humano do município, é a posse. Quando ele faz isso, ele inverte prioridades, ele cria novos paradigmas, mas mais do que isso, ele está pensando numa cidade, não só para essa administração, mas para daqui a 10, para daqui a 20 anos. Muito obrigado mais uma vez. Adilson Bevilacqua para a Página 10.